Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse domingo, dia 1º de março de 2026. Terminou o mês de fevereiro, a gente já tá aí na reta final de estaduais, na reta final de ligas europeias e é sobre esses jogos que a gente vai comentar nesse vídeo. São muitos jogos, então vamos tocar rápido de conteúdo aqui. Antes de trazer as análises, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like para fortalecer o nosso conteúdo aqui. Isso sempre ajuda muito o canal a chegar cada vez mais longe e ser mostrado para cada vez mais pessoas. Então, se você gosta desse conteúdo, se a análise que eu trago aqui é útil para você organizar a sua grade de jogos aí no dia, por favor, dá essa moral, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os conteúdos novos e deixe o seu like para fortalecer. Maravilha? Bom, começando aqui, a gente tem já às 9 horas da manhã, começa a nossa agenda com um jogo de um campeonato que eu não costumo acompanhar diretamente, mas sim essas duas equipes eu costumo acompanhar mais porque são equipes aí com influência no futebol europeu. Rangers e Celtic, os dois maiores clubes do futebol escocês, se enfrentam nesse domingo às 9 horas da manhã. Inclusive, esse domingo teremos muitos clássicos ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, falaremos deles, tá? Esse primeiro jogo aqui do dia é um jogo muito interessante porque a gente tem um contexto de campeonato onde nenhum deles é o líder, tá? A gente tem o Celtic na terceira colocação com 54, o Rangers é o vice-líder com 56, e a gente tem aqui a equipe do Hearts, né, liderando a competição já há algum tempo e depois de muitos anos, né, um time que não é nem o Rangers e nem o Celtic liderando o campeonato escocês, tá? Esse derby aqui, o confronto entre essas duas equipes, ele é um jogo à parte, né? Ele é o clássico é como se fosse um campeonato dentro do próprio campeonato escocês. Então, existe uma rivalidade muito grande e o fato das duas equipes terem uma diferença de 2 pontos apenas aqui pode fazer com que a ordem na tabela se altere. Em caso de vitória do Celtic, ele pode passar a equipe do Rangers, tá? O jogo será na casa do Rangers, portanto, teremos aqui o time com um certo favoritismo, odd de 2,05 para o time do Rangers, 3,20 para o time do Celtic. Geralmente a gente tem confrontos aqui muito disputados entre essas duas equipes, tá? Uma alta média de faltas nos jogos, por consequência uma alta média de cartões também. Se a gente pegar aqui o confronto entre esses dois times, vocês vão ver aqui que é bem parelho mesmo. Ó. Nas últimas 3 partidas, o Celtic perdeu de 3-1 na última pro Rangers, jogando em casa. Depois havia vencido, antes disso, né, pela Copa da Escócia, havia vencido o Rangers por 3-1. Então, uma vitória, uma derrota e um empate, né, para cada lado nas últimas 3 partidas. Se a gente for mais atrás no tempo, a gente vai ver aqui outro empate em 1-1 entre as duas equipes, uma vitória do Rangers aqui por 3-2, uma vitória do Rangers por 3-0, uma vitória do Celtic depois de um empate, o jogo foi para os pênaltis em 2024 e o Celtic eliminou o Rangers na Copa da Escócia, né? Então a gente tem aqui, anteriormente no mesmo ano, o Celtic havia vencido o Rangers também, então a gente vê aqui, se a gente andar para trás 10 jogos, a gente vai ver tipo assim, 4 vitórias de um lado, 4 empates, 4 vitórias do outro e 2 empates, tá? Mais ou menos por aí. A divisão é muito parelha, a disputa entre essas duas equipes, tá? Isso faz com que a gente tenha um interesse, uma motivação muito grande das duas equipes de tentar buscar pelo resultado, tá? Então, logo, um jogo para over goals pode ser interessante, um jogo para ambas marcam também. A gente tem a linha do ambas marcam em 1,57, ou seja, o mercado espera as duas equipes jogando de maneira mais agressiva, tentando buscar pelo resultado, e a linha do over 2,5 a 1,67. Então são dois mercados interessantes aqui para a gente ficar de olho nessa partida, tá? O momento do Rangers, ele é um pouquinho melhor, não necessariamente muito melhor, mas a gente tem visto aí jogos dessas equipes nas competições europeias, o Rangers performando um pouquinho melhor, pode ser que abra uma janela de possibilidade aqui para um lay ao Celtic, já que o fator local também nesse confronto pesa bastante, tá? Mas o mercado de gols é a minha primeira dica para esse jogo. Seguindo aqui, a gente vai entrar nos campeonatos que a gente costuma trabalhar com mais regularidade, tá? A gente tem aqui na Itália, às 8h30 da manhã, tá? Vamos voltar aqui para o futebol italiano. Teremos o Milan
contra a Cremonese, jogando fora de casa, né? Cremonese com odds de 7,50, o Milan com odd de 1,44. Aqui a gente tem que levar bastante em consideração o fator tradição do time do Milan. Aqui o peso da camisa vai influenciar na dinâmica desse preço para esse jogo aqui. A gente não tem visto, isso é verdade, não tem visto o Milan oferecendo um padrão de superioridade que justifique uma odd abaixo abaixo de 1,50 fora de casa, tá? A equipe do Milan não tem jogado futebol para isso, mesmo nos jogos que venceu fora de casa, aqui contra o Pisa, por exemplo, foi a última vitória do Milan fora de casa, venceu também o Bolonha por 3-0, esse jogo aqui o Milan teve sim um destaque maior, mas não chegou a dar aquela leitura de back que a gente busca em equipes com essa faixa de odd fora de casa. Então, se a gente puxar um histórico aí, é bem provável que, na probabilidade, o Milan não costume vencer os jogos que entra fora de casa com essa odd, tá? Se a gente pegar pelo histórico aí, muito provavelmente o Milan tem dificuldade nessa faixa de preço para vencer os seus jogos, tá? O que interessa da gente levar em conta no time do Milan aqui é o retorno de alguns jogadores de grande qualidade técnica no time do Milan, que são o Pulisic e o Rafael Leão, tá? Esses dois jogadores estando em campo, o Milan melhora consideravelmente o seu poder ofensivo, tá? Tem alguns desfalques importantes aqui ainda, o Jimenez e o Loftus-Cheek são dois jogadores que seriam titulares se estivessem saudáveis aqui, mas os desfalques do lado do time da Cremonese aqui são mais consideráveis, né? A gente tem aqui uma equipe que marca bastante, uma equipe que deixa o adversário jogar com a posse da bola até o último terço do campo. Quando chega próximo da sua área, o time coloca muitos jogadores para fazer o trabalho de marcação ali, então a gente tem um time que é uma marcação bem difícil de ser transposta, e o Milan deve ter dificuldades nesse sentido, tá? Podemos, inclusive, cogitar a possibilidade de uma correção de preço nessa odd do Milan, caso o time demore a marcar gol, tá? Mercado de over aqui também não acho tão interessante, uma vez que eu não gosto de trabalhar tanto os mercados de over assim em equipes com o perfil dessa Cremonese aqui, que joga com linhas muito baixas aqui, fazendo uma marcação muito próxima do seu próprio gol, povoando muito a região na frente da área ali, dificultando o adversário de criar jogadas de gol, tá? Então, não necessariamente acho um jogo interessante para over esse aqui. Talvez um lay ao Milan seja a melhor sugestão aqui. Pelo preço, para mim, essa odd poderia estar a 1,60 e não seria nenhum absurdo, tá? Depois a gente tem aqui Sassuolo e Atalanta. Atalanta que vem fazendo uma campanha interessante aqui no campeonato italiano. Nas últimas rodadas, as últimas 5, foram 4 vitórias e 1 empate, né? Mostrando aí uma crescente da Atalanta nessa reta final. O time da Atalanta oscilou bastante ao longo da temporada e agora nos últimos jogos aqui parece estar retomando a sua condição aí para brigar por uma vaga na próxima Champions League por aqui, né? A Atalanta que já foi eliminada, aliás, eliminou o Borussia Dortmund nos playoffs da Champions League e tá nas oitavas da competição. Vai enfrentar o Sassuolo, que também vem de uma campanha interessante. Nas últimas 5 foram 4 vitórias e 1 derrota, né, contra a Inter de Milão por 5-0. Essa derrota perdeu para o líder do campeonato, que acabou vencendo hoje também. O time da Inter somou mais uma vitória e foi a 67 pontos, liderando o campeonato. Então, a briga desses dois times aqui é para tentar uma vaga de competição europeia. A Atalanta ainda sonhando com uma vaga de Champions League aqui no G4 da competição, e o Sassuolo provavelmente, se pegar aqui uma sexta colocação aqui, que já tem concorrentes de ótimo nível aqui nessa parte de cima da tabela, pro Sassuolo seria algo espetacular, né? Então o time precisa pontuar dentro de casa para continuar sonhando com essa possibilidade. A odd do Sassuolo 3,60, a odd da Atalanta a 2. A gente pode aqui sim cogitar um lay ao time da casa. A Atalanta vem conseguindo mostrar nos seus jogos aí um bom volume de jogo, uma boa presença no campo ofensivo, o que sugere pra gente aí pelo menos uma possibilidade de trabalhar lay ao time da casa nesse confronto. Seguindo, a gente tem Torino e Lazio, um clássico aqui do futebol italiano também, duas equipes tradicionais. A equipe da Torino vem numa fase um pouco mais complicada, está na 15ª colocação, perdeu as últimas duas, 3-0 para o Genoa, e antes ainda
2-1 para o Bolonha. Então é um time que tem tido dificuldades aí nas últimas rodadas. No entanto, a Lazio também tem oscilado bastante. É um time que começou no primeiro momento ali da temporada performando bem, caiu um pouco de nível. Nas últimas partidas aqui tem um empate em 0-0 contra o Cagliari, tem uma derrota para a Atalanta por 2-0, tem um empate com a Juventus em 2-2. Então é um time que, quando enfrenta adversários que jogam e deixam a própria Lazio jogar, o time da Lazio consegue se sair um pouco melhor. Não é o caso da Torino. A Torino é uma equipe que frequentemente joga um futebol mais fechado, tá? Mais reativo. Dentro de casa, talvez seja um pouco mais agressivo, tente sair um pouco mais para o jogo. No entanto, não é o perfil da equipe, né, jogar tão aberto, assim, dar tantos espaços para o adversário conseguir sair para o jogo, tá? Então, o time da Lazio é favorito para vencer esse jogo, mas deve ter alguma dificuldade, sim. Na verdade, não é favorito, não. Olhando as odds aqui, 2,80 para Torino, 2,80 para Lazio também, tá? Mercado de ambas marcam nesse jogo pagando odd 2. Acho um pouco difícil, com o estilo de jogo que o Torino tem. É uma equipe que às vezes consegue se manter vários jogos sem tomar gols, né? A média de gols feitos e gols sofridos, na verdade, o Torino tem alguns jogos aqui onde toma bastante gols, né? Já tomou 47 gols nessa campanha aqui, tomou 3 do Genoa no último jogo, tomou 2 do Bolonha no jogo anterior, havia tomado 2 no empate contra a Fiorentina. É um time que está com a defesa mais aberta, então pode ser que esse mercado de over goals aqui, a linha do over 2,5 possa ser interessante, mas o ambas marcam para mim é mais interessante, tá? A odd 2 aqui nesse ambas marcam pode ser o melhor mercado para esse jogo entre Torino e Lazio. Para fechar de Itália, a gente tem Roma e Juventus, outro belo clássico aqui do futebol italiano. Duas equipes muito tradicionais e que estão brigando lá em cima, né? A Roma quarta colocada com 50 pontos, a Juventus logo atrás com 46 pontos, tá? Na verdade, o Como venceu já nessa rodada e tá na quinta colocação, então a Juventus, se vencer, passa o Como, mas não passa a equipe da Roma, vai encostar ali na quinta colocação, ainda não pegando G4 mesmo que vença o seu jogo contra a Roma. Se a Roma vencer, vai a 53 e cola no Napoli, que também já jogou hoje e venceu, tá? Então a gente tem aqui o time da Roma com possibilidade de se manter colado aí na parte de cima da tabela, né? Acredito que a disputa pelo título já está distante aqui dessas equipes, mesmo o próprio Milan, que também vai jogar, tem uma pontuação de, agora são 13 pontos, né, do Milan para a Inter, então a tendência, principalmente agora com a Inter fora da Champions League, também é focar nesse campeonato aqui e abrir uma distância de pontos maior aqui. Então, para esses times, pegar G4 é o que interessa, tá? No caso da Roma, principalmente aqui, se manter no G4 é o que interessa. Então, para isso, o time vai tentar vencer dentro de casa. A gente tem uma questão aqui no time da Roma, que o Dybala, que está fora por lesão, tem um boato muito forte de que ele pode estar indo para o Boca Juniors, né? O Boca Juniors fez uma proposta que o jogador gostou bastante e teria pedido para a Roma liberar ele. Não sei a quantas anda essa negociação, mas é um jogador muito importante no setor ofensivo da equipe da Roma, que não veio jogando porque estava lesionado, e com essa questão de mercado aí pode ser que ele não retorne para essa equipe da Roma, assim que ele volte de lesão já seja negociado, tá? A Roma tem alguns jogadores que vêm em excelente fase, como o Cristante, o Pellegrini e o Malen, 3 jogadores aqui que vem fazendo a diferença nesse time da Roma. O Wesley, o brasileiro, aqui também tem tido boas atuações. É um time tecnicamente hoje mais encaixado que a Juventus, até podemos dizer. O time da Juventus tem algumas valências individuais importantes também, apesar de ter desfalques aqui que a gente já comentou, analisando outros jogos anteriores da Juventus, né? Não teremos o Locatelli aqui na Juventus, que está fora por cartões, além do Vlahovic, que está fora por lesão, o Bremer e o Yildiz, assim como o Milik. Então, vários jogadores aqui ausentes. O Yildiz provavelmente possa ter condição de ficar pelo menos no banco para jogar alguns minutos aqui. No entanto,
os desfalques pesam mais pro lado da Juventus, na minha opinião, que já é um time com um pouco mais de dificuldade. Então eu acredito aqui que esse jogo é um jogo para lei a Juve, embora as odds estejam muito parelhas, tá? 2,60 para Roma, 2,88 para Juventus, mas um lei a Juve é a minha sugestão aqui. Seguindo, a gente vai para a Espanha. Na Espanha eu separei 2 jogos aqui para a gente acompanhar. Às 14h30 teremos o Betis contra o Sevilha. O Betis é uma das equipes que eu gosto de acompanhar no futebol espanhol pela temporada que vem fazendo, apesar de ter empatado no último jogo contra o Rayo Vallecano. A equipe do Betis vinha tendo uma consistência interessante, vinha de vitória contra o Valência, vitória contra o Atlético de Madrid, vitória contra o Mallorca e acabou empatando esse último jogo contra o Rayo Vallecano. Já o Sevilha vem de uma vitória na última rodada contra o Getafe, mas vinha de 2 empates e uma derrota. Empatou com o Alavés, empatou antes disso com o Girona e havia perdido aqui para o Mallorca de 4-1. Então o Sevilha é uma equipe montanha-russa, né? Uma equipe de altos e baixos aí na competição. E a gente sabe que esse tipo de time, principalmente quando joga fora de casa, prioriza não correr tantos riscos assim. Então é bem provável que a equipe do Sevilha jogue um jogo um pouco mais contido. Se bem que, pelo que a gente tem acompanhado do time do Sevilha nos jogos, não é uma equipe que prioriza muito o trabalho defensivo, tá? É um time que gosta mais de colocar um volume grande de jogadores no momento ofensivo, ou seja, os volantes saem bastante para apoiar o ataque, os laterais se projetam bastante também. Então, é bem provável que o Betis, com os jogadores de velocidade que tem no ataque, consiga pegar essa defesa desorganizada do Sevilha aqui em algumas situações, né? Colocar aí o Antony no 1 para 1 contra os zagueiros, né? É sempre um jogador que leva perigo, né? Então, Ezarraouli também é outro jogador perigoso aqui desse time do Betis, que joga muito bem na bola de velocidade. Então a gente tem aqui um contexto onde os contra-ataques do Betis, principalmente se o time do Sevilha sair um pouco mais, serão muito perigosos, tá? Acredito que o Betis terá volume aqui para trazer pra gente uma leitura, pelo menos de lei a Sevilha, tá? Pegar um back ao Real Betis poderia ser interessante, mas precisaríamos de um volume muito forte do time da casa aqui, sufocando o adversário, roubando a bola na saída. Se o Betis der essa leitura, pode ser um mercado interessante aqui nessa faixa de odd perto de 1,80 a favor do favorito, ok? Depois temos ainda na Espanha Girona e Celta. Outro time que vem fazendo uma temporada interessantíssima é o Celta de Vigo, tá? O time venceu na última rodada o Mallorca, vinha de uma sequência ruim aqui com empates e derrotas, enfim, mas está na 6ª colocação do campeonato. É uma campanha consideravelmente exitosa, dá para se dizer assim, dessa equipe do Celta nessa temporada. Um time aí que a gente viu em temporadas anteriores brigar na parte de baixo da tabela, tentar fugir do rebaixamento até as últimas rodadas. Nessa temporada o Celta, muito organizado, com jogadores de qualidade, vem conseguindo fazer um campeonato bem interessante. O Girona está na 11ª colocação, o Girona que foi a sensação da La Liga na temporada anterior, né? Nessa temporada vem fazendo um campeonato mais na média, né? A gente sabe que é muito difícil um time repetir um trabalho como o Girona fez na temporada passada, né? Que acabou ali G4 de La Liga. Então a gente tem uma equipe aqui com potencial para incomodar os times da parte de cima, mas o Celta, como eu falei para vocês, vem fazendo uma temporada muito interessante aqui, tá? Então vale a pena a gente prestar atenção nessa equipe do Celta aqui, que tem alguns jogadores de qualidade, né? O Iago Aspas é o camisa 10 aqui, que não deve começar jogando, né? Provavelmente por uma opção técnica, ele já é veterano também, né? Então provavelmente não tem pique para jogar 90 minutos, aí deve começar no banco. E o principal desfalque, o Borja Iglesias, centroavante, camisa 9, fazedor de gols, está suspenso por cartão. Isso dificulta um pouco a vida do Celta, ainda mais que joga fora de casa. Então por isso a gente tem que ter uma cautela aqui, odd do Girona a 2,38, odd do Celta a 3. Se a gente tivesse aí um Celta com uma campanha que foi o ano passado, essa odd estaria aqui a 6 ou 7, tá? Então é uma cotação interessante para o Celta fora de casa, mas os desfalques do Celta me fazem acreditar que a entrada para esse jogo possa ser um lei à equipe visitante, tá?
levando em conta que o Girona cede bastante contra-ataque, que o Girona defensivamente não é tão seguro, tem que tomar cuidado também nessa questão, e pode ser um jogo para gols, tá? A linha de over 2,5 tá pagando 2, acho que também é um mercado interessante, um over gols nessa partida. Fechando de Espanha, a gente vai dar uma passada na Alemanha. Na Alemanha temos 3 jogos nesse domingo. Stuttgart enfrenta o Wolfsburg. Stuttgart hoje é 4º colocado da Bundesliga, empatou na última rodada em 3-3 contra o Heidenheim, deixou escapar aqui uma vitória, na minha opinião. Poderia ter feito pontos aqui para melhorar a sua condição na tabela, mas conta com uma vantagem aqui, que é o fato de Hoffenheim, que é o time que está logo à sua frente, ter perdido nesse sábado um confronto aqui para a equipe do São Paulo por 1-0. Então, o Stuttgart vencendo pode empatar em pontos aqui contra o Hoffenheim, e aí o que vai definir será o saldo de gols, né? Hoje, mais 12 de saldo para o Stuttgart, mais 18 para o Hoffenheim, é um critério de desempate aqui, né? Então a gente tem a possibilidade do Stuttgart encostar no Hoffenheim, não necessariamente passar, a menos que meta uma goleada elástica aqui nesse jogo contra a equipe do Wolfsburg, que hoje é o vice-lanterna da competição com apenas 20 pontos, tá? Então o adversário do Stuttgart nesse confronto é um adversário que tem denotado bastante fragilidade, tá? Um adversário que deixa o outro time criar muita chance de gols aqui na frente da sua área e acaba tomando muito gol também de bola parada, tá? A bola aérea defensiva do time do Wolfsburg é um problema crônico do time já há algumas temporadas, tá? Não é de hoje que isso acontece. Então, o Stuttgart tem aqui uma boa oportunidade para vencer dentro de casa, odd de 1,45, eu gosto desse preço do Stuttgart aqui, até 1,50 por aí, acho um back favorito numa odd bem ok para a gente conseguir extrair valor aqui, principalmente se o Stuttgart estiver interessado em volumar jogo para cima do Wolfsburg aqui nesse confronto, ok? Na sequência de Alemanha, a gente tem o Frankfurt recebendo o Freiburg, aqui 2 equipes que estão com realidade muito semelhante na tabela. Um é o 7º, o outro é o 8º, apenas 2 pontos de diferença separam os dois. O Freiburg está na frente e venceu na última rodada a equipe do Gladbach por 2-1, enquanto que o Frankfurt perdeu de 3-2 para o Bayern de Munique, tá? É normal perder para o Bayern de Munique, a gente assistiu o Bayern virando para cima do Dortmund hoje num grande jogo também, né? Mas a equipe do Frankfurt vinha de outras derrotas aqui anteriores a essa, né? Havia vencido o Gladbach também por 3-0, mas havia perdido aqui para a equipe do Leverkusen, havia perdido também para o Hoffenheim, equipes que estão ali na sua frente na tabela, tá? Então aqui é um jogo onde as duas equipes têm ataques interessantes, mas defesas mais vazadas. A defesa do Frankfurt, inclusive, é uma das defesas que mais toma gol aqui nessa competição, né? Aqui, ó, só não tomou mais gols que o Heidenheim, que é o lanterna da competição. Então o time do Frankfurt já tomou 49 gols em 23 jogos, é uma média de gols sofridos muito alta. O Freiburg já é mais equilibrado, né? Fez 34, tomou 37. Então a gente tem aqui 2 times com perfil de over. É chovendo molhado falar isso no futebol alemão, mas a linha do over 2,5 está numa precificação mais que justa, né? 1,73 aqui, a linha do 2,5, a gente consegue trabalhar esse preço aqui por volta de 1,90 ali, se até os 10 minutos, por exemplo, 10, 15 minutos não tiver saído gol nenhum nesse jogo, tá? Então é por aqui que eu venho para trabalhar nesse jogo, over 2,5 em Frankfurt e Freiburg, beleza? Seguindo adiante, a gente tem mais um na Alemanha aqui, vamos ver? A gente tem ainda o Leipzig visitando o Hamburgo. Hamburgo que também não está bem, aliás, deu uma melhorada, venceu aqui. Nas últimas 5 foram 3 empates e 2 vitórias. Se fosse a imprensa brasileira, diria assim que o time está 5 jogos invicto, né? Frisaria esse ponto positivo. Mas fato é que o time do Hamburgo deu uma recuperada, é um time que estava brigando lá na parte de baixo também, deu uma respirada aí, né? E vai enfrentar o Leipzig, que tropeçou nas últimas 2 partidas, não conseguiu vencer, né? Empatou em 2-2 com o Dortmund num grande jogo também, e empatou em 2-2 contra o Wolfsburg, esse que está lá na vice-lanterna. Então o Leipzig agora precisa, mais do que nunca, fazer um jogo aqui para somar pontos e tentar reaver essa vaga no G4 da competição. Levando em conta que
O Stuttgart, que vai jogar contra o Wolfsburg, adversário muito acessível, deve ganhar. O Leipzig precisa vencer para não se distanciar tanto aqui do time do Stuttgart na briga pelo G4 da competição. O Leipzig que passou praticamente mais do primeiro turno, né? Passou grande parte da temporada entre os 4 primeiros e agora viu essa posição aí sair da sua mão e muito provavelmente vai ser bem difícil voltar para o G4, embora esteja ainda muito próximo ali, tá? Para isso vai ter que vencer o Hamburgo. Fora de casa não é uma tarefa fácil, tá? A equipe do Hamburgo, quando joga como mandante, tem mais volume, tem o apoio da torcida, se sente mais à vontade para poder atacar o adversário. É um time que joga numa estrutura bem interessante, que a equipe do Hamburgo projeta esses alas aqui e acaba atacando com uma linha de... Vira um 4-1-4-1 aqui o estilo de jogo do Hamburgo quando tem a posse da bola, tá? E tem alguns jogadores também de boa qualidade técnica aqui. Do lado do Leipzig, tem alguns jogadores importantes também, mas é um time que coletivamente produz um futebol interessante, tá? Então a base de jogo do Leipzig é justamente passe rápido, aproximação, né? Um time que cria bastante e até por isso seja favorito mesmo fora de casa, odd de 1,95 para o Leipzig, 3,80 para o Hamburgo. Minha sugestão aqui é um lei ao Hamburgo, beleza? Bom, seguindo em frente aqui, a gente tem um jogo para falar da França. Vamos falar aqui desse jogo interessante que a gente tem aqui, o Lyon contra o Marselha. A gente viu o PSG conseguindo vencer apenas por 1-0 a equipe do Le Havre. Falei que o PSG poderia estar mais relaxado aqui nesse contexto de campeonato francês, né? O PSG conseguiu vencer por um placar simples, foi o suficiente para se manter sem ser alcançado pelo Lens, que é o segundo colocado aqui na tabela do campeonato. E a briga entre Lyon e Marselha é justamente por essa terceira vaga direta. Na França vão os 3 primeiros para a Champions League direto e o quarto joga a pré-Champions. Então a gente tem aqui Lyon e Olympique de Marselha brigando por essa vaga direta. Então esse jogo ele vale dobrado, tá? Ele vale 6 pontos aqui. A gente tem do lado do Marselha uma equipe com... Vamos pegar aqui a página inteira. A gente tem do lado do Marselha uma equipe com o Igor Paixão, né, conhecido brasileiro aqui. Mason Greenwood foi jogador do Manchester United, né? Tem o Aubameyang, que não é titular, mas aparece de vez em quando aqui como 9 nesse time do Marselha, veteranaço aqui também, tem um histórico aí de futebol inglês, enfim, né? E do lado do Lyon, a gente tem o Endrick, né? Brasileiro aí do Real Madrid, que está emprestado para o futebol francês e vem jogando muito bem, né? Tem o Tolisso aqui também, jogador conhecido, tem algumas carinhas conhecidas aqui, o Yarenchuk, né? Jogador aqui, se não me engano, ele é da Sérvia, né? Ou é da Iugoslávia, não sei de onde é que é esse jogador, mas ele é um centroavante também que já tem passagem por vários times do futebol europeu. Então temos aqui um confronto de duas equipes que jogam para frente, duas equipes que têm volume contra seus adversários, com altas médias de gols feitos aqui, ó. O Lyon marcou 37, o Marselha marcou 48 gols, então médias altas de gols marcados aqui, e a gente tem, né, essa briga direta aqui que vai fazer com que o jogo seja bem interessante aqui para mercado de gols também, a linha do over 2,5 a 1,73. Outro jogo que eu deixo aqui pra gente trabalhar, mercado de gols, ok? Lembrando sempre, tá? Se você quer saber como é a minha abordagem no mercado de gols, quais critérios eu utilizo para fazer as minhas entradas no mercado, como é que eu analiso as equipes, como é que eu analiso os jogos, tem um PDF que eu estruturei toda a minha metodologia de mercado de overgoals. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser baixar, é só clicar ali e ter acesso a mais de 5 temporadas. Na verdade, são 6 temporadas inteiras que eu cataloguei todas as minhas entradas ali e desenvolvi a minha metodologia em cima aí de mais de 2.000 entradas feitas em mercado de gols, tá? Vale muito a pena conferir. Bom, para fechar de Europa, a gente vai falar, ainda que a gente ainda não falou, de Inglaterra. Temos aqui na Inglaterra 4 jogos que a gente não pode deixar de falar. O primeiro deles é Brighton e Nottingham Forest. Olhando o retrospecto dessas duas equipes aqui, a gente vai encontrar uma vitória do Brighton contra o Brentford, num jogo onde o Brighton jogou muito bem,
Tá? O Brentford era favorito, o Brighton fora de casa meteu 2-0. Vinha de uma sequência ruim aqui, de várias derrotas seguidas, né? Derrotas, empate, enfim, nas últimas 5 partidas, fora essa vitória na última rodada, foram 3 derrotas e 1 empate, né? E o Forest, que vem numa sequência ruim também, né? O Forest perdeu na última rodada aqui para o Liverpool por 1-0, havia empatado anteriormente contra o Wolverhampton, lanterna da competição, e havia perdido para o Leeds também por 3-1, então... times aqui adversários diretos, digamos assim, do Forest, o time não vai bem. E agora vai enfrentar outro adversário aqui que está com uma pontuação um pouquinho melhor, mas ainda dá para considerar que briga aí mais ou menos pelas mesmas coisas, que é fugir da zona da degola, né? O Brighton vai jogar dentro de casa, onde é um time relativamente mais forte também, tá? O Forest deve ter dificuldade aqui nesse enfrentamento, tá? E a gente tem aí alguns jogadores conhecidos também. No caso do Forest aqui a gente tem o Murilo, zagueiro que recebeu até oportunidade para a seleção brasileira. Temos o Igor Jesus, atacante aqui, que vem fazendo uma boa temporada. Não sei se ele fica no Forest para as próximas temporadas, dependendo se a equipe ficar na Premier League, ele permaneça. Talvez, se o time for rebaixado, ele tente já ser substituído para outro time, tá? Mas a equipe do Brighton é uma equipe interessante da gente ver jogar dentro de casa, e é um time que, na maioria das vezes, dá dor de cabeça para os seus adversários. Então aqui eu gosto de um lay ao Forest aqui nesse confronto. Imagino que o Brighton não tenha volume suficiente para a gente pegar um back a eles nessa faixa de odd aqui, odd 2. Não precisa estar jogando assim tão bem, né? Não precisa estar aquele amasso, mas precisa estar controlando o jogo, tá? Eu não imagino o Brighton oferecendo essa janela de superioridade tão longa dentro do jogo, mas um lay ao Forest provavelmente a gente conseguiria por aqui, tá? Depois a gente tem Fulham e Tottenham. A situação do Tottenham é complicada, hein? O time tá lá na zona de baixo da tabela também, vamos ver aqui. É o 16º colocado, vem de 3 derrotas seguidas, 4-1 tomou do Arsenal. Embora o Tottenham esteja numa fase ruim, embora esteja aí numa condição, enfrentou o Arsenal, que é líder do campeonato, mas é um clássico londrino, né, um derby importante da cidade aí, e o Tottenham levou uma sapatada, 4-1 do Arsenal dentro de casa, né? Havia perdido para o Newcastle de 2-1 dentro de casa também, e perdido de 2-0 para o Manchester United. Então, 3 derrotas em sequência para adversários tradicionais aí. Então o Tottenham sentindo bastante esse momento ruim aí da equipe. Vai pegar o Fulham aqui, que é outra equipe também que tem bastante tradição no cenário de futebol londrino, e vem de uma vitória de 3-1 contra o Sunderland fora de casa. Então a equipe do Fulham mostra querer uma reabilitação no campeonato aqui. Time que oscilou bastante também ao longo da temporada e agora parece estar querendo se estabelecer. Vai jogar em casa com força máxima contra o Tottenham, outro adversário dificílimo para o Tottenham, tá? Embora a gente tenha aqui o time do Fulham com alguns desfalques importantes, tá? O Robinson talvez seja mais importante, né? Mas a gente tem aqui uma equipe bem montada, bem estruturada, com jogadores que vêm dando conta do recado. Já do lado do Tottenham, são vários desfalques importantíssimos aqui, tá? Começando pelo Christian Romero, que tá fora por ter sido expulso no último jogo, tá? Então cumpre suspensão automática. Tottenham não tem o Maddison, não tem o Kulusevski, não tem o Romero, que a gente já falou, não tem o Kudus, não tem o Bentancur, não tem o Davis, Ben Davis aqui, jogador também importante. Os outros aqui, o Bergvall, o Odobert, esses jogadores aqui são reservas, né? Seriam reservas, então não contam como desfalques importantes, mas todos esses outros que eu citei aqui seriam titulares nessa equipe do Tottenham aqui. Então o time está bem descaracterizado e sente muito a ausência de alguns desses jogadores, tá? É bem provável que a gente veja o Tottenham tendo que sair para o jogo, tendo que tentar propor, até porque mesmo fora de casa, o time do Tottenham precisa muito dessa pontuação para não se ver numa zona cada vez mais complicada da competição aqui. Perdendo esse jogo, combinado com uma vitória ou um empate do Forest aqui, já fica numa situação complicada. Aliás, se o Forest vencer, né, vai passar o Tottenham aqui, o Tottenham vem para a 17ª colocação. A única notícia boa para a equipe do Tottenham é que o West Ham
também perdeu aqui. O West Ham, que é o limiar ali da zona de rebaixamento, está com 25, perdeu de 5-2 para o Liverpool, né? Então essa situação aqui faz com que o Tottenham tenha ainda uma certa tranquilidade, mas não pode nem pensar em deixar escapar pontos aqui contra o Fulham, tá? Acho que pode ser um jogo de lei ao Tottenham pela fase. Fulham dentro de casa é sim favorito e deve cumprir bem esse favoritismo, tá? Depois na sequência a gente tem Manchester United e Crystal Palace. United que vinha numa sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né? Aí acabou empatando contra o West Ham, voltou a vencer na última rodada contra o Everton, e agora joga dentro de casa de novo contra o Palace, que venceu na última rodada o Wolverhampton por 1-0. Uma diferença nesse campeonato aqui é quais times que não vão bater no Wolverhampton, tá? Então assim, a gente já viu recentemente aqui o Arsenal, por exemplo, líder do campeonato, empatando com o Wolverhampton, tendo dificuldade com essa equipe. A gente viu o Wolverhampton nessa rodada, nesse sábado, vencendo o Aston Villa. Aliás, foi na sexta o jogo, né? O Wolverhampton venceu o Aston Villa, que também vai fazer falta esses pontinhos para o Aston Villa aqui. Inclusive, o Manchester United, se vencer, encosta no Aston Villa em pontuação, podendo inclusive passar o Aston Villa porque tem saldo melhor. Então, o Manchester United vencendo o Crystal Palace pega a 3ª colocação da Premier League aqui, algo que a gente considera assim uma campanha de recuperação estupenda do Manchester United, porque começou de fato muito mal na temporada e aí conseguiu melhorar a sua condição e hoje joga um futebol bem aceitável a equipe do Manchester United, tá? O Crystal Palace é uma equipe que oscila bastante, é uma equipe que tem tirado pontos aí de algumas equipes maiores, mas não vive um bom momento nessa altura da temporada, tá? Então isso pode ser interessante aqui para a gente explorar um lay ao Palace, odd 6, não é uma odd tão boa para buscar correção, mas ainda tem bastante espaço para correção aqui, porque eu acho que um back ao Manchester United a 1,50, não sei, vai ser meio complicado aqui, né? O time do United precisaria jogar um futebol bem melhor do que vem fazendo nos últimos jogos aí pra gente poder estar back a eles. Mas um lay ao Crystal Palace eu acho bem tranquilo aqui nesse confronto. Seguindo, a gente ainda tem o líder do campeonato, o Arsenal enfrenta o Chelsea. Para mim, melhor jogo desse domingo de futebol europeu aqui é essa partida, tá? A gente teve no sábado aí um Bayern e Dortmund, que foi muito bom. E a gente tem nesse domingo Arsenal e Chelsea, jogo que será às 13h30, horário de Brasília. O Arsenal lidera a competição com 61 pontos, já tá meio que na reta do Manchester City aqui, né? O que acontece é que o Manchester City já jogou nessa rodada, venceu, né? E o Arsenal, se vencer, abre uma pontuação maior aqui, mantendo a sua vantagem de pontos aqui à frente do City, tá? A questão é que o Chelsea é um dos adversários mais difíceis. O Chelsea endureceu a vida do Liverpool quando pegou o Liverpool, dificultou a vida do City, o City ia ganhando até o finalzinho, o Chelsea empatou o jogo naquela ocasião, mesmo não jogando tão bem quanto o City, né, não conseguindo o mesmo volume, mas fez um bom jogo. Na última rodada, o Chelsea derrapou aqui contra o Burnley, deixou escapar uma vitória, o Burnley empatou o jogo, acabou 1-1. Antes disso, o Chelsea já havia empatado contra o Leeds United, aqui um jogo que também poderia ter ganho, tá? Então o Chelsea vinha numa sequência só de vitórias e teve esses 2 empates aqui. Para tentar voltar para sua sequência de vitórias, o Chelsea precisa simplesmente bater o líder, uma tarefa que é bem complicada nesse momento, porque o Arsenal vem jogando o fino da bola na Inglaterra, tá? A gente tem aqui vários desfalques do lado do Chelsea também, os principais aqui, o Fofana, que está suspenso por cartão, o Estevão está lesionado e o Cucurella também está lesionado. 3 jogadores aqui importantíssimos aqui nessa dinâmica de jogo do Chelsea, né? Mas a gente tem aqui o Palmer em condições, o Enzo Fernandes em condições, o João Pedro, que vem jogando muito, também está bem, né? Então o time do Chelsea do meio para frente tem bons jogadores aqui para fazer um enfrentamento de qualidade. Do lado do Arsenal a gente tem aqui o Gyökeres, que assumiu a titularidade do time. Para mim ele é sim o melhor centroavante que tem no elenco do Arsenal aqui, embora os outros também tenham qualidade, mas para mim esse cara aqui ele é
o jogador com mais qualidade no que diz respeito à conclusão de jogadas, tá? Também tem aqui o Bukayo Saka jogando muita bola, o Trossard também jogando muita bola. Esse time do Arsenal tá muito encaixado, tá? Para o time do Arsenal não fazer um bom jogo aqui, tem que acontecer alguma coisa muito estranha. O Chelsea tem que se superar demais na marcação para anular todas as qualidades ofensivas que tem essa equipe do Arsenal. Para mim, um late Chelsea aqui é a entrada. Back ao Arsenal, a gente teria que tomar cuidado porque o Chelsea é um time muito bom de contra-ataque, não precisa dar 2 contra-ataques para marcar um gol, com uma possibilidade o Chelsea consegue marcar, e depois de sair na frente no placar, deixa o time adversário muito desconfortável. Então, para a gente poder ter essa posição aqui, o Chelsea não pode ter tanta chance para chegar no gol aqui e abrir o placar. Então, esse é o contexto para um late Chelsea nesse aqui, que deve ser um grande jogo para trading aqui também nesse domingo. Perfeito? Fechando de Europa, a gente vai para os estaduais. Temos alguns marcados aqui, vários clássicos no Brasil também. Antes disso, queria contar para você que quem está no apoio desse conteúdo é o Bolsa de Aposta. Se você não tem uma conta no Bolsa, clica no link na descrição do vídeo, cria sua conta que você vai ter acesso às melhores odds, sem risco de limitação, com cash out nativo, automático, então você tem a possibilidade de fazer cash out na odd justa, isso é muito importante. Casas de aposta em geral vão te pagar menos do que você deveria receber quando você clica no botão do cash out. Aqui na plataforma é diferente, tá? E você vai trabalhar contra outros traders, né? Contra outros apostadores, o que te dá uma vantagem muito grande se você estiver bem preparado. Então, esse combo, assistir as análises aqui comigo e ter uma conta no Bolsa de Aposta, cara, é o primeiro caminho para você conseguir ser lucrativo nesse ramo, beleza? Então, cria sua conta no Bolsa de Aposta, clica no link que está aqui na descrição, lembrando para maiores de 18 anos, beleza? Falando de futebol brasileiro, a gente tem às 20h30, não vamos por ordem de horário, tem outros jogos antes, tá? Mas esse aqui é um dos mais importantes. Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista. A gente tá tendo agora, tá rolando nesse horário aqui, inclusive eu tô gravando o vídeo e não tô vendo aqui, mas o jogo acabou de começar. Agora são 8h30 da noite, já tá rolando o jogo do Corinthians e Novo Horizontino, tá? Aliás, Novo Horizontino e Corinthians. E aqui a gente tem Palmeiras e São Paulo, que vai ser o outro lado da semifinal, jogo único no campo do Palmeiras, depois de estar ocupado para shows aí, né? O Allianz Parque tá liberado para semifinal do Campeonato Paulista, né? O estádio do Morumbi está sendo ocupado também para shows, tá tocando o AC/DC, inclusive tá tocando agora também lá no estádio do Morumbi nesse exato momento. E o estádio do Palmeiras vai receber esse jogo aqui, então, nesse domingo. Um jogo muito bom, tá? A gente tem visto aí o time do São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha interessante. Se a gente pegar aqui, ó, o Campeonato Brasileiro, estamos falando de líder e vice-líder da competição que vão se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paulista. Então, dois times que estão vivendo um momento bem interessante. A gente não tem ainda aqui as escalações, mas teremos, muito provavelmente aí, do lado do Palmeiras, o Flaco Lopes começando, né? O Vitor Roque começando também, provavelmente vai começar, né? O Andreas Pereira começando. Não vai estar começando o jogo o Felipe Anderson, se não me engano, ainda não volta de lesão. E do lado do São Paulo, a gente deve ter aí o Caleri como titular, o Luciano como titular, Danielzinho, jogador contratado, o Mirassol também vem fazendo um excelente Campeonato Paulista. Então, a estrutura de jogo do São Paulo, não sei se o Lucas Moura vai ser titular, tá? Mas a estrutura de jogo do São Paulo tá atravessando um momento muito interessante, tá? Odd de 1,73 para o Palmeiras, odd 5 para o São Paulo. Acho que esses preços poderiam estar mais equilibrados, tá? Se estivesse a 1,90 a odd do Palmeiras e 2,80 a odd do São Paulo, para mim não seria nenhum absurdo, tá? Acredito que está dentro de um contexto aqui. Acho que pode ser um jogo mais truncado, não ser um jogo tão aberto, então a linha de over goals aqui a 2,05 poderia estar ali a 2,20 na minha visão também, tá? Os dois times se estudando bastante. O que pode favorecer para esse jogo ser um pouco mais aberto é o fato de que estamos falando de um jogo único, né? Aqui tá, ó, single leg, ou seja, é uma partida única. Então, invariavelmente, as duas equipes vão ter que partir para cima em algum momento do jogo para tentar o gol que lhe daria a classificação para a final, tá? Então, isso pode ser um tempero a mais para esse jogo aqui, onde a gente tem duas equipes tecnicamente bem equilibradas, se enfrentando, obviamente, o Palmeiras, pelo fator local, também tem essa vantagem, né?
Mas se o jogo fosse no Morumbi, provavelmente o Palmeiras, com esses preços aqui, se fosse no Morumbi, talvez o Palmeiras ainda fosse um pouquinho favorito ou o jogo fosse mais parelho, né? Sem favoritismo pro lado do São Paulo pro mando de campo, né? Trabalhar aqui o mercado de ambas marcas pode ser uma boa. Trabalhar lei ao São Paulo em momentos que o time daqui a pouco não esteja conseguindo se impor. O Palmeiras é um time que dentro de casa não deixa o adversário crescer tanto no jogo, tá? Então a tendência é que o Palmeiras, embora não seja assim dominante no jogo, mas tenha mais volume, tá? Então por aí a gente pode pensar em alguma estratégia para esse jogo em lei ao São Paulo, tá? Depois a gente segue pelo Brasil aqui, teremos também um clássico carioca que levará multidões ao Maracanã. Fluminense e Vasco se enfrentam pela semifinal do Campeonato Carioca, tá? Esse jogo ele é ida e volta, tá? Então a gente tem aqui o jogo de ida, né? Onde as duas equipes vão se enfrentar às 18 horas no campo do Maracanã com o mando do Fluminense. Aliás, esse é o jogo de volta. O jogo de ida foi 1-0 para o Fluminense. E agora a gente tem o confronto de volta aqui com o mando do Fluminense, é no Maracanã também, mas é com o mando do Fluminense. E a gente tem aqui o Vasco precisando recuperar um gol de diferença contra o Fluminense. Também não temos as escalações aqui, né? Mas como a gente já falou, algumas peças importantes que o Vasco perdeu nessa última janela estão fazendo falta na equipe Cruz Maltina. Já o time do Fluminense vem numa campanha bem interessante. A gente pegar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, Fluminense é o 5º colocado. Embora tenha perdido para o Palmeiras na última rodada, vinha de uma campanha interessante aqui. E o Vasco, lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto. Então tem outras coisas aqui povoando a mente do vascaíno nesse momento, tá? Então isso aqui pode ser um fator interessante para a gente trabalhar lei ao Vasco, que vai precisar se expor muito. O time do Fluminense é rápido no contra-ataque, tem jogadores aqui bem perigosos no seu setor ofensivo. Então, se o Vasco der mole, se o Vasco der espaço para o Fluminense contra-atacar, a gente tem aqui, mesmo que o Vasco tende a ter um pouquinho mais de volume dentro do jogo, um lei ao Vasco pensando nesses contragolpes do Fluminense. Um gol do Fluminense aqui praticamente colocaria a vantagem dobrada em cima do Vasco aqui, que daí fica muito difícil para o time do Vasco buscar o resultado, tá? Então, lei ao Vasco pode ser uma alternativa para esse confronto. Seguindo aqui pelo Brasil, a gente tem ainda... vamos falar aqui de América Mineiro e Atlético Mineiro, né, que também é semifinal, às 18 horas. Esse confronto aqui é uma partida que o jogo de ida foi 1-1, né, no estádio do Atlético Mineiro, né, na casa do Galo, e agora a gente tem o jogo de volta no campo do América. O América não vai ser favorito mesmo jogando em casa, porém a distância de preços aqui ela é um pouco menor, né? O América, quando for jogar contra o Galo, era bem menos favorito do que é agora. Ainda segue sendo underdog, mas por uma diferença menor de preço, tá? Não tem mais o que esperar. O time do Atlético deve tentar ir para cima para tentar abrir o placar cedo. O time do América deve manter a mesma estratégia que fez no jogo de ida, né? Mantendo a equipe com bloco baixo para sair no contragolpe, explorando bastante a fragilidade defensiva que essa equipe do Atlético já demonstrou que tem, né? Então é um time que tem aí bastante dificuldade na questão de contenção de jogadas. Então bem provavelmente a gente vai ver um jogo de trocação aqui. Eu gosto desse tipo de jogo para trabalhar mercado de gols. A gente não tem aqui mais odds ainda, outros mercados aqui, mas gosto bastante da linha de over goals e um novo ambas marcam também nesse confronto aqui. A gente pode ter no jogo da volta, certo? Seguindo em frente, a gente tem aqui Sport e Náutico, que vão fazer o jogo lá no Nordeste. Aqui também, se não me engano, é semifinal. Vamos dar uma olhada aqui. Sport e Náutico. Opa, cliquei, ele saiu fora aqui, vamos ver. Sport e Náutico é provavelmente a semifinal, sim, né? Vamos ver aqui.
Não, já é a final, né? Estamos falando da final do campeonato. O Sport passou do Retrô e o Náutico passou do Santa Cruz, né? Então eles vão se enfrentar na final do campeonato pernambucano, que vai ser 2 jogos também. Esse é o primeiro jogo, né? E a gente tem aqui duas equipes que hoje tem um futebol bem semelhante, tá? O Sport joga em casa, é favorito com odd 2,15. O Náutico a 3,10. Geralmente a gente tem aqui confrontos para gols, tá? Eu aproveitaria esse tipo de jogo aqui muito mais para mercado de gols do que para mercado de match odds para qualquer um dos lados dos times aqui. São times que priorizam atacar o seu adversário. Não vejo aqui o Náutico mesmo fora de casa fazendo um jogo muito defensivo, tá? Eu acho que mesmo que queiram se defender, esses times eles têm uma dificuldade defensiva ali de recomposição que fica muito difícil quando o adversário vem com a bola dominada. Então os times eles não têm tanta organização assim para recompor, e isso traz pra gente um cenário interessante para gols aqui, para ambas marcam também, ok? Depois a gente tem aqui Fortaleza e Ceará pelo campeonato cearense. A gente teve aí o encontro desses dois clubes aí pelo campeonato cearense aí, tendo bastante confusão entre torcidas, fora do estádio e tal. E parece que rolou um toque de cessar fogo ali entre as torcidas e não tá mais tendo encontros aí, briga de torcida organizada lá. Isso, de certa maneira, também faz com que a gente tenha até mais vontade de acompanhar o jogo, sabendo que vai ser uma coisa um pouco mais pacífica, né? Dessa vez aí, um confronto histórico aí desses dois clubes aí que tem torcidas que rivalizam há muitos anos, né? Odd 2,25 para o Fortaleza, 3,10 para o Ceará. Aqui a gente tem um contexto onde o mando de campo não faz tanta diferença, porque os dois mandam jogos no mesmo estádio, né? Então os dois jogos da decisão serão lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Então são dois times que também caíram para a segunda divisão juntos aí na última edição do Campeonato Brasileiro, então vão se enfrentar pela Série B. A gente vai ver bastante essas duas equipes se enfrentando ao longo da temporada, e eles vêm para decidir aí o campeonato cearense também. Deve ser um jogo bastante disputado. Para quem gosta de trabalhar linhas de cartões aqui pode ser interessante, tá? Mercado de cartões aqui pode ser interessante para esse jogo, e mercado de ambas marcam também. Esse encontro aqui geralmente ele dá um ambas marcam aqui. No último encontro foi um 0-0, mas se a gente pegar os encontros anteriores aqui, foi 1-1, tem alguns 1-0 aqui, tem 2-1 também. Aqui tem um 3-1, tem 1-0, tem um 3-3. Então, se a gente for olhar o retrospecto recente, tem bastante confrontos aqui com gols das duas equipes, tá? Para fechar, então a gente tem aqui um grande clássico Grenal às 18 horas. Provavelmente vou estar no estádio para ver esse jogo. É o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio joga em casa, tem um certo favoritismo, odd 2,20 contra o Internacional a 3,25. O Grenal onde os dois times se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Estadual, o Inter venceu o Grêmio por 4-2 no Beira-Rio, num jogo onde o Inter se superou taticamente, fez um enfrentamento onde a equipe do Grêmio ainda tinha várias questões a nível de estrutura que eram diferentes do que é hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Grêmio teve 20 saídas do seu elenco profissional, então 20 jogadores foram dispensados ou foram negociados da equipe do Grêmio, chegaram apenas 6, então foram 20 saídas e 6 chegadas. Mudou bastante o elenco do Grêmio desde esse último enfrentamento contra o Internacional. E o Inter também tem aí algumas mudanças, né? Alguns jogadores se firmando como titulares, né? Os dois times com treinadores novos que assumiram aí para essa temporada, então tem pouco tempo de trabalho ainda, né? E a gente está vendo aí os dois times com alguma dificuldade, o Grêmio mais no Campeonato Gaúcho, perdendo alguns jogos aí relativamente fáceis, né? E o Internacional com dificuldade no Campeonato Brasileiro, lá na zona de Z4 da competição, ainda não conseguiu vencer nenhum jogo a equipe do Inter, assim como o Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro também não venceram, né? O último jogo pelo Brasileirão, o Inter empatou contra a equipe do Remo lá no Pará. Então, é um confronto aqui onde os dois times já... É aquilo que a gente estava falando, né? O clássico, ele é um campeonato à parte dentro do campeonato. Então, para Inter e Grêmio aqui,
ganhar o clássico talvez valha mais do que ganhar o próprio campeonato, né? Então essa disputa aqui provavelmente vai lotar o estádio amanhã, vai ser um jogo interessante, não aquele jogo tecnicamente vistoso, bonito, a gente até tem visto grenais com a qualidade técnica melhor nos últimos anos, mas a tendência é do Grenal ser um jogo mais brigado, ser um jogo mais truncado, não tão interessante para mercado de gols, sobretudo para esse jogo que é o jogo de ida da final, né? Depois tem o jogo da volta no Beira-Rio também, que aí sim pode ser um pouco mais aberto, pode ser, dependendo, é claro, de quanto acabar o jogo de ida, né? O jogo da volta tende a ser um pouco mais franco entre as duas equipes, tá? Aqui, geralmente, o fator local pesa demais, tá? Então, lei ao time visitante vai ser a minha sugestão, tanto para esse jogo aqui do Grêmio contra o Inter na Arena vai ser lei Inter, e o jogo do Grêmio contra o Inter no Beira-Rio vai ser lei Grêmio, porque tá jogando fora de casa, tá? É muito difícil fugir desse tipo de abordagem para trabalhar um clássico com essa característica, onde o time que joga de visitante prefere, na grande maioria das vezes, jogar mais fechado, mais retraído para evitar tomar gols e levar o jogo para decisão na sua casa, tá? Então, lei ao Internacional aqui, minha sugestão nesse jogo. Gostou? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, faz esse vídeo chegar longe, que essa é a maneira que você tem de me ajudar, beleza? Essas foram as minhas análises para domingo, com aqui quase 1 hora de vídeo, muito jogo analisado aqui, espero que tenha ajudado você a construir o seu planejamento para esse domingão de trade aí também, valeu? Um grande abraço, nos vemos no mercado, até lá!